Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa quinta videoaula, né? Do conteúdo enfermagem domiciliar, tá? E a gente vai dar sequência às aulas anteriores. Então vamos lá, né? A gente falou um pouquinho na aula passada sobre a família e o cuidador, né? E hoje a gente vai estar relatando um pouquinho sobre a assistência de enfermagem no domicílio, né? Então, pessoal, o que o pessoal da enfermagem, a equipe de enfermagem deve avaliar no paciente, né? Avaliar as condições gerais de saúde geral do paciente, realizar exame físico e específico com atenção para modificações próprias do envelhecimento, avaliar as atividades de vida diária. Essa pessoa ela consegue se alimentar, ela consegue andar, ela consegue se higienizar sozinha, né? Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, né? Avaliar grau de dependência. O que é grau de dependência, né? Aquela pessoa, ela consegue se alimentar sozinha ou ela precisa de ajuda? Ela consegue tomar banho sozinha ou ela precisa de ajuda? Ela consegue levantar e pegar uma coisa que ela necessita sozinha, né? Então, esse grau de dependência é nesse sentido. Até quando o paciente depende do cuidador de outra pessoa para fazer as suas atividades diárias, né? Avaliar risco nutricional. Será que a alimentação desse paciente está adequada, né? Que tipo de alimento ele está consumindo? Quem é que está fazendo as refeições dele, né? Então a gente tem que avaliar esse risco nutricional. Avaliar a depressão. Esse paciente, ele demonstra sinais de mudança de comportamento, né? Nas suas atitudes diárias, ele tá mais triste, ele tá mais quieto, né? Então a gente tem que avaliar essas mudanças também para ver se ele pode ter uma possível depressão. Avaliar vulnerabilidades. Esse paciente, ele tá sofrendo algum tipo de violência, ele tá sofrendo algum tipo de violência emocional, psicológica, né? Então a gente tem que avaliar essas vulnerabilidades do paciente. Esse paciente está passando necessidade, está tendo alimento, né? Avaliar risco de queda. Esse paciente corre o risco de cair, né? Por exemplo, um idoso, dá exemplo. Será que na casa do idoso, no banheiro, tem um corrimão para ele se apoiar, né? Então ele tem risco de queda? Isso a gente tem que avaliar. A gente tem que incentivar hábitos saudáveis. O que é hábitos saudáveis? Uma alimentação adequada, fazer um pouquinho de atividade física, não fumar, não beber, né? Fazer uma alimentação balanceada, diminuir gordura, diminuir sal, diminuir açúcar, né? Então a gente tem que incentivar hábitos saudáveis de vida para aquele paciente. Orientar quanto a evitar fumo, álcool, medicamentos sem prescrição médica. Ajudar a incentivar o uso correto das medicações prescritas. Esse paciente está tomando a medicação certa, né? É bacana a gente ressaltar, pessoal, que muitas vezes alguns pacientes não sabem nem ler a medicação, né? Então, aí na receita o médico prescreve o medicamento e fala assim, por exemplo, tomar de 8 em 8 horas. O paciente não sabe nem ler, não sabe nem qual é o remédio que ele tem que tomar de 8 em 8 horas. Então, a gente tem que usar, né, uma técnica para conseguir que o paciente tome o medicamento correto, né? Já aconteceu muito da gente utilizar frasquinhos, né? E nos frasquinhos colocar o remédio de cada horário. Já aconteceu os pacientes ter que tomar de manhã e tomar à noite, a gente colocar um sol e uma lua, né, representando dia e noite, entre outras técnicas que são feitas também. Dar incentivos à prática de atividade física, social, cultural e de lazer. Prestar assistência de acordo com suas necessidades. Controlar sinais vitais. O que são sinais vitais, né? Pressão, respiração, temperatura, né? Incentivar a imunização. Imunização, pessoal, quando vem a palavra imunização, é a gente incentivar que aquela pessoa tome as vacinas que são recomendadas para a sua idade. Estimular a participação de ações educativas na unidade de saúde. Na unidade de saúde, geralmente tem os grupos operativos, por exemplo, grupo de pertença, né, que relata um pouquinho. Nos grupos são feitas palestras, são feitas dinâmicas, né? Então, é bem interessante participar dos grupos operativos.
incentivar a adesão ao tratamento terapêutico, né? Incentivar que ele faça o tratamento, né? Que ele faça tudo que está sendo orientado, que aquilo ali é só para o bem dele. Promover ações de promoção, prevenção e reabilitação, verificar as condições sociais e promover melhoria de qualidade de vida. Tem uma resolução, pessoal, a resolução do COFEN, número 0464 de 2014, que ela normatiza a atuação da equipe de enfermagem na atenção domiciliar. Então, através dessa resolução é que fala o que é a atribuição do enfermeiro, o que é a atribuição do técnico, o que é a atenção domiciliar para o COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Então, no seu artigo 1, né, essa resolução fala assim: para os efeitos dessa norma, entende-se por atenção domiciliar de enfermagem as ações desenvolvidas no domicílio da pessoa que visem a promoção de sua saúde, a prevenção de agravos e tratamento de doença, bem como a sua reabilitação e os cuidados paliativos. Então, nesse primeiro artigo, né, vem nos dando uma descrição do que é atenção domiciliar para o COFEN, né? Então, fala que são todas aquelas ações que elas são desenvolvidas no âmbito domiciliar, né? Que visem uma promoção e a prevenção daquele paciente. No artigo 1º, aí vem parágrafo 1º, né? Fala assim: atendimento domiciliar compreende todas as ações, sejam elas educativas ou assistenciais, desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem no domicílio, direcionada ao paciente e seus familiares. Então, todas as ações que a gente desenvolve, que forem desenvolvidas dentro do domicílio, seja para educar, para orientar, como assistencial, para fazer um curativo, para administrar um medicamento, todas essas ações, né, a gente entende que faz parte do atendimento domiciliar, né? Internação domiciliar é uma prestação de cuidados sistematizados de forma integral e contínua e até mesmo ininterrupto do domicílio, com oferta de tecnologia e de recursos humanos, equipamentos, materiais e medicamentos para pacientes que demandam assistência semelhante à oferecida em ambiente hospitalar. Então, a internação, pessoal, tudo que for oferecido para ele no hospital vai ser oferecido na cama, por exemplo, lá na casa dele, no quarto dele, na cama dele. Se ele precisar de oxigênio, né, a gente vai ter que fornecer. Se ele precisar de oxímetro, a gente vai ter que fornecer. Então, tudo que for fornecido para ele no ambiente hospitalar terá que ser fornecido também no ambiente domiciliar. E é isso, a gente tem o nome de internação domiciliar. Parágrafo 3. Visita domiciliar considera... O que é considerado uma visita domiciliar? Considera um contato pontual da equipe de enfermagem para avaliação das demandas exigidas pelo usuário e ou família, bem como o ambiente onde vive, visando estabelecer um plano assistencial programado com objetivo definido. Então, já a visita, pessoal, é aquela que o profissional ele não vai lá todos os dias, né? Ele vai lá frequentemente, faz uma visita domiciliar e dentro dessa visita ele acompanha se o paciente está fazendo tratamento, se a família está participando do tratamento, como é que está o ambiente que eles estão vivendo, né? E aí ele faz um diagnóstico total do que está acontecendo com aquele paciente, né? Agora a gente vai ver o inciso 2. A atenção domiciliar de enfermagem abrange um conjunto de atividades desenvolvidas por membros da equipe de enfermagem, caracterizadas pela atenção ao domicílio do usuário do sistema de saúde que necessita de cuidados técnicos, né? Agora o inciso 3. A atenção domiciliar de enfermagem pode ser executada no âmbito da atenção primária e secundária, por enfermeiros que atuam de forma autônoma ou em equipe multidisciplinar, por instituições públicas, privadas ou filantrópicas, que ofereçam serviço de atendimento domiciliar. Então, esse serviço, pessoal, ele não é um serviço exclusivo somente do SUS. Pelo contrário, né? Hoje a nossa rede particular de atendimento em home care é muito maior do que a do SUS, né? Então, essa resolução do COFEN fala que o enfermeiro, né, que a equipe de enfermagem, ela pode atuar sim
né? Tanto na rede pública, na rede privada, instituição filantrópica, pode atuar sozinho, pode atuar com uma equipe, né? Então, essa resolução, ela respalda esse atendimento feito pelo enfermeiro ou pelo técnico de enfermagem, né? Pela equipe de enfermagem. Inciso 4. O técnico de enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei do Exercício Profissional e no decreto que a regulamenta, participa da execução da atenção domiciliar de enfermagem, naquilo que lhe couber sob supervisão e orientação do enfermeiro. Então, aqui, pessoal, nessa resolução, deixa bem claro que o técnico de enfermagem só pode desenvolver qualquer atividade relativa à sua profissão se ela tiver uma supervisão do enfermeiro, né? Quando tem um técnico trabalhando sem enfermeiro, isso está irregular, tá? Não pode acontecer. O COFEN deixa bem claro isso. Artigo 2. Na atenção domiciliar de enfermagem, compete ao enfermeiro privativamente. Então, todas essas atribuições que eu relatar aqui agora, né, vai ser responsabilidade do enfermeiro. Dimensionar a equipe de enfermagem. O que é dimensionar? Escalar quem vai trabalhar no qual horário, quem vai ter qual função, né? Então, isso é o papel do enfermeiro, fazer uma escala da equipe, né? Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar a prestação da assistência de enfermagem, né? Então, o enfermeiro ele vai ajudar todo esse processo aí de planejamento, de organização, de supervisionar e de avaliar se a assistência prestada tem sido com qualidade, né? Organizar e coordenar as condições ambientais, equipamentos e materiais necessários à produção de cuidado competente, resolutivo e seguro. Vocês lembram que eu falei para vocês lá na questão de gerir o cuidado, né? Então, vocês podem ver que a maioria da gestão desse cuidado fica para o enfermeiro, né? Através dessa resolução do COFEN. Atuar de forma contínua na capacitação da equipe de enfermagem que atua na realização de cuidados nesse ambiente. Então, o enfermeiro ele tem essa função de estar sempre capacitando a sua equipe para que ela sempre tenha mais conhecimento e desenvolva o melhor trabalho possível, né? Executar os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnico-científica e que demandem a necessidade de tomar decisões imediatas, né? Então, faz parte também das ações do enfermeiro. Artigo 3. A atenção domiciliar de enfermagem deve ser executada no contexto da sistematização da assistência de enfermagem, sendo pautada por normas, rotinas, protocolos validados e frequentemente revisados, com a operacionalização do processo de enfermagem de acordo com as etapas previstas na Resolução COFEN nº 358/2009, a saber. Então, como eu falei para vocês, pessoal, na aula passada, né, a equipe de enfermagem ela deve seguir uma sistematização e um protocolo, né? Ela não pode chegar lá e fazer nada da cabeça dela. Ela tem que, todos os procedimentos que forem feitos, tem que seguir um protocolo, né? Geralmente a gente chama de POP, Procedimento Operacional Padrão, né? E esse processo de enfermagem também está descrito através dessa resolução do COFEN aí, que a gente vai explicar um pouquinho agora. Então, qual é a primeira coisa, né, que a equipe tem que fazer? Tem que coletar dados, né, de histórico de enfermagem. Quais são esses dados? O nome do paciente, a idade, se teve algum problema de saúde, a não ser a da atual, a queixa principal do paciente, onde ele mora, a casa, qual a estrutura da casa, com quantas pessoas ele mora, se fuma, se bebe, né? Então, todo esse histórico do paciente deve ser coletado, né? Depois que eu fizer, assim, esse levantamento, toda a história do paciente, de vida, né? Se teve alguma doença, se tem algum fator genético, se alguém na família teve alguma doença, né? Então, assim, toda vez que eu levantar todo esse histórico, eu vou fazer o diagnóstico de enfermagem. Existe um livro que chama NANDA, né? Que é uma sigla de um nome em inglês, né? E essa NANDA, ela vem com vários diagnósticos de enfermagem para a gente relacionar, né? Ela já vem pronta. A partir do momento que eu faço um diagnóstico, né? Aí sim eu já sei no que eu vou atuar. Eu já sei no que eu fiz o diagnóstico, eu já sei qual é o problema daquele paciente, né?
Então, a partir do momento que eu sei o problema do paciente, né, que eu, através do diagnóstico, eu vou planejar, né? Então, vou partir para o planejamento de enfermagem. Nesse planejamento, aí eu vou colocar todas as ações, todas as orientações e todo o passo a passo do que eu quero fazer com aquele paciente para que ele melhore seu quadro, né? E aí, a partir do momento que eu fiz esse planejamento, eu vou implementar. O que é implementar? Eu vou colocar em prática, né? Tudo que eu coloquei ali no planejamento, eu tenho que executar, eu tenho que realizar com aquele paciente, né? E após eu executar, implementar esse planejamento, eu vou avaliar, né? Para ver se esse planejamento que eu fiz, se essas ações que eu estou desenvolvendo nessa implementação têm dado resultado positivo, né? Se tá tudo certinho, se tá dando certo, né? Então eu vou avaliar, né? E é nessa avaliação, pessoal, que eu consigo perceber se tem alguma coisa que não tá dando certo e eu vou modificar aquilo ali para tentar implementar uma coisa que dê certo, né? Artigo 4. Todas as ações concernentes à atenção domiciliar de enfermagem devem ser registradas em prontuário a ser mantido no domicílio para orientação da equipe. Então, tudo que for feito com aquele paciente, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer a anotação de enfermagem no prontuário. Então, a gente tem que escrever, sabe? Porque quando a gente reescreve, é um respaldo que a gente tem, né? Que a gente tem feito, o que a gente está fazendo com aquele paciente, né? Então, a prescrição, a evolução, é isso, é um respaldo que a gente tem, né? Deverá ser, até porque, pessoal, voltando lá na questão do registro, eu dei meu plantão e eu atendi aquele paciente na atenção domiciliar, né? Quem entrou no plantão depois de mim, se tiver o prontuário lá e tiver escrito tudo que foi feito, ele pode dar continuidade ao meu trabalho, né? Mas se eu não escrever lá que eu já dei a medicação, que o paciente já alimentou isso e aquilo outro, como é que o próximo profissional que vem depois de mim vai ter essa noção, né? Então, também é para organizar o serviço. Deverá ser assegurado no domicílio do atendimento, né? Instrumento próprio para registro de assistência prestada de forma contínua. Ou seja, nós vamos ter que colocar um prontuário exclusivo para aquela atenção domiciliar, né? Para aquela casa, para aquele paciente. O registro da atenção domiciliar de enfermagem envolve um resumo dos dados coletados sobre a pessoa e família, os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa e família, as situações que estão vivendo, os resultados esperados, as ações ou intervenções realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados, os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas e as intercorrências. Então, como eu falei para vocês, né, pessoal, todo esse processo aqui é aquele processo que eu falei, né? A gente vai coletar o histórico do paciente, a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai planejar ações que possam ajudar e tratar aquele paciente, a gente vai implementar essas ações, né? E após implementar, eu faço uma avaliação para ver se tudo que eu tenho desenvolvido com aquele paciente, tudo que eu tenho feito com ele, se está ajudando ele realmente, né? Se está favorecendo o seu tratamento. Então, tudo isso que está aqui nesse inciso 2 tem a ver com essa parte que eu falei para vocês da SAI, né? Que é a sistematização da atenção da enfermagem, né? Artigo 3. O registro da atenção domiciliar e as observações efetuadas deverão ser registradas no prontuário, enquanto documento legal de forma clara, legível, concisa, datado e assinado pelo autor das ações. Então, pessoal, além de eu registrar no prontuário, de eu evoluir, de eu escrever nele tudo que eu tenho realizado com o paciente, eu tenho que bater meu carimbo, colocar a data e assinar, né? Me colocando responsável por tudo aquilo que eu escrevi ali, né? Ficam os conselhos regionais de enfermagens responsável para implementar ações fiscalizatórias junto aos profissionais de enfermagem que atuam em domicílio. Então, os conselhos regionais, a gente tem o COFEN, né, pessoal, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e a gente tem o COREN, que é o Conselho Regional, né? Esse Conselho Regional, ele tem essa função de fiscalizar, né, toda a nossa vida profissional. Se a gente cometer algum erro,
é eles que são responsáveis em nos fiscalizar, né? Então, quando a gente vai exercer a profissão de enfermeiro ou de técnico de enfermagem, né? A gente tem que adquirir uma carteirinha do Corém, né? Que é uma carteirinha do Conselho de Classe. Quem não tem essa carteirinha e não está em dia, né? Porque a gente paga uma anuidade todo ano, a pessoa ela não tem direito a exercer a profissão sem pagar essa carteirinha do Conselho de Classe, né? Então, assim, a gente paga anualmente essa é tipo uma autorização do conselho, né? Então, anualmente a gente paga. Artigo 6. Esta resolução entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, em especial a resolução COFEN número 267/2001. Então, essa resolução, né, ela entrou no lugar dessa outra resolução aqui, 267/2001. Brasília, 20 de outubro de 2014. Então, pessoal, a aula de hoje a gente falou um pouquinho das leis, né, que respaldam o atendimento domiciliar feito pela equipe de enfermagem, né? E eu li para vocês um pouquinho sobre a resolução do COFEN e expliquei passo a passo essa resolução, tá? Qualquer dúvida a gente vai estar tirando lá no próximo fórum, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.